Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 5, de 43 a 48. Mateus 5, de 43 a 48, diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Deus bendito, mais uma vez estamos diante da Tua Santa Palavra, ó Pai, que é tão rica, que é tão cheia de ensinamentos preciosos para a nossa vida, que traz tanto confronto, ó Pai, quando nos percebemos distantes da Tua vontade, do Teu querer. Ajuda-nos, portanto, Pai, a confrontados pela Tua Palavra, arrumarmos a nossa vida, ó Pai, de fato consertarmos aquilo que está errado, a fim de que nós vivamos para a glória do Teu nome, fazendo a Tua vontade, como verdadeiros discípulos do Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, mostra onde nós temos errado e ajuda-nos, Pai, a consertar estes erros. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Durante o século XIX, a população tribal da Nova Zelândia estava em conflito com as tropas britânicas. E um dia, enquanto as tropas britânicas se recuperavam de um conflito que havia sido muito duro, um general chamado Cameron e os seus homens se acamparam ali à beira de um rio muito próximo da tribo que seria atacada. Os seus soldados estavam exaustos e sem alimentos, quase sem provisões. E estavam aguardando ali, com o pouco de forças que restava, um ataque das tribos inimigas. Eis que um sentinela deu o aviso. Várias embarcações dos maores, que eram as tribos inimigas, estavam subindo com seus barcos, mas os barcos estavam carregados com leite, cabras e batatas. Os barcos se aproximaram, os maores desceram e foram conversar com os soldados, dizendo: ouvimos dizer que vocês estavam famintos. E o livro que os missionários nos deixaram diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vocês são os nossos inimigos, vocês estão com fome e nós viemos alimentá-los. E deixaram ali os alimentos, voltaram para o barco e voltaram felizes para a sua ilha. Estes neozelandeses, maores, iluminados pela palavra, mostraram na prática o que a palavra nos ensina. E você? Como você tem agido com os teus inimigos? Como você tem agido com as pessoas que te perseguem, que falam mal de você, que querem te derrubar, que querem passar uma rasteira no serviço? Vizinhos maledicentes, como você tem agido com aqueles que te perseguem? No texto de hoje, mais uma vez, a palavra de Deus vai nos mostrar o ensino de Jesus Cristo quanto ao nosso comportamento, à nossa reação para com aqueles que nos perseguem. Mais uma vez, Jesus está aqui corrigindo o ensino distorcido dos escribas e fariseus. Ele sempre começa, ouvistes que foi dito, e aí ele conta qual era a distorção, e ele vai corrigir essa distorção. E aqui, mais uma vez, ele vai corrigir uma distorção e vai mostrar qual é o entendimento correto deste mandamento. Neste trecho em particular, Jesus está corrigindo a seguinte deturpação, verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está a distorção aqui? Ora, o que a lei dizia? Levítico 19:18 dizia: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo,
mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Observe que o texto de Levítico proibia a vingança pessoal, não te vingarás, nem guardarás ira, proibia a ira no coração e recomendava o amor. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você não se vingue, você não guarde ira, mas você ame o teu próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Onde é que está a distorção? Primeiro, os fariseus e os escribas haviam retirado o como a ti mesmo. Eles deixaram só amarás o teu próximo. Eles retiraram a referência. E a referência faz todo sentido, porque Cristo mostra que é a chamada regra de ouro. Você não faz ao próximo aquilo que não gostaria fizessem a você. Então a nossa referência é essa: eu amo ao meu próximo como a mim mesmo. Assim como eu alimento o meu corpo, assim como eu cuido do meu corpo, eu faço o mesmo pelo meu próximo. Eles retiraram isso. Ficou só amarás o teu próximo. E eles acrescentaram: odiarás o teu inimigo, que não se encontra em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia Deus nos mandou odiar, exceto o nosso próprio pecado. Mas mandamento quanto a odiar o inimigo, nós não encontramos em nenhum lugar da Bíblia, pois os escribas adicionaram. Este era o mandamento inventado pelos escribas: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E bem entendido, o próximo de um judeu, o próximo de um escriba ou de um fariseu, era em primeiro lugar o seu irmão de sangue, em segundo lugar o seu primo, em terceiro lugar o seu conterrâneo. Nunca um samaritano, nunca um gentil, nunca um estrangeiro. O próximo era sempre aquele muito perto. Eu até me junto com alguém de quem eu não gosto, mas que é da minha terra, para ir contra um gentil, contra um estrangeiro. E nós vemos muito bem como essa questão era deturpada quando perguntam para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus vai mostrar quem é o próximo. E ele conta a parábola, a história do bom samaritano, em que um judeu foi assaltado, espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Passou a mais alta autoridade religiosa de Israel, o que deveria ser o mais santo, um sacerdote, e passou de largo. Passou a segunda maior autoridade religiosa, um levita, e passou de lado. E pela lógica deveria agora passar um fariseu. Mas Jesus coloca um samaritano na história. Um samaritano, para o susto e assombro de todos os ouvintes. Como assim um samaritano vai ser o herói da história? Nós somos judeus. Mas Jesus coloca um samaritano. E é o samaritano quem pega o indivíduo moribundo ali e coloca no seu animal, pensa as feridas, leva para uma estrebaria, deixa o pagamento na estrebaria, cuida como se fosse um pai. E aí Jesus responde: olha aí quem é o próximo. Quem é o próximo? Um samaritano, um estrangeiro, alguém odiado pelos judeus, fez tudo o que deveria ser feito com alguém que ele não conhecia. A lição da parábola é: próximo é todo aquele que Deus colocar no teu caminho. Não é o teu irmão, teu primo, teu conterrâneo, um judeu apenas, é todo aquele que Deus colocar no teu caminho. Pessoas desconhecidas que você possa encontrar na rua, precisando de ajuda, eis o teu próximo, você deve ajudá-las e deve amá-las. Mas voltando aqui, eles retiraram essa ideia de como a ti mesmo, acrescentaram odiarás o teu inimigo, e a questão do próximo era totalmente deturpada na cabeça deles. Então Jesus vai corrigir: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Aquela geração nunca tinha ouvido essas palavras. Esse era um ensino impactante e totalmente novo. Amai os vossos inimigos. O conceito de amar inimigos já estava no Antigo Testamento, em germe, em semente. Observe Êxodo 23, por exemplo, Êxodo 23, 4 e 5.
Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Observe que Êxodo 23 está dando instruções para você cuidar de animais do teu inimigo. Se você viu um animal do teu inimigo passando alguma necessidade, ajude, cuide. Já está implícito aqui um amor ao próximo. Mas nestas palavras, ame os teus inimigos, isso nós nunca tínhamos visto. Isso era impactante, isso era novo e era poderoso. Tão novo que Jesus vai dar as razões do porquê nós devemos amar os inimigos. E este é o nosso tema, razões para amarmos os nossos inimigos. Razões para amarmos os nossos inimigos. Primeira razão, para que nos tornemos filhos de Deus. Para que nos tornemos filhos de Deus, verso 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ora, a ideia aqui não é que a salvação é por obras, não é que nós somos salvos porque nós amamos os nossos inimigos, mas a ideia aqui é que nós provamos que de fato nós somos filhos de Deus, como nós agimos, quando nós agimos como Deus agiria. É a sequência do texto. É um Deus que ama os seus inimigos, é um Deus que cuida dos inimigos. Então, nós de fato provamos e testificamos e testemunhamos que nós somos filho deste Deus bondoso quando nós amamos os nossos inimigos. Essa é a ideia. O filho imita o pai. E se nós temos um Deus que ama inimigos, nós provamos que somos filhos amando os inimigos também. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Nós temos um Deus tão bondoso que ele faz a bondade não apenas com o seu povo, não apenas com os seus filhos, mas para com os maus e para com os injustos. Deus acaba abençoando os ateus, os blasfemadores, aqueles que vivem falando contra Deus, os perseguidores da religião. Deus faz o sol nascer sobre eles, Deus faz cair chuva sobre eles, é um Deus de bondade. Outros textos na Bíblia mostram como Deus trata com amor e com bondade, não apenas o seu povo, mas toda a humanidade, todos os seres humanos. Por exemplo, Salmo 36:6, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Salmo 145:9, o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos. No mesmo Salmo, verso 15 e 16, em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Ou Jonas, o final da história de Jonas, quando Jonas estava com o coração endurecido, porque Deus estava pretendendo salvar os inimigos de Nínive, e aí Deus se revela o Deus bondoso, repreendendo Jonas. Tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? É um Deus compassivo. A grande cidade de Nínive não era povo de Deus, não era povo da aliança. Deus tinha os seus eleitos ali, possivelmente, mas na sua maioria não eram eleitos, não era povo do Senhor. E você vê aqui Deus com compaixão deles e inclusive dos seus animais. É um Deus compassivo, é um Deus bondoso. Lucas 6:35. Palavras de Cristo: amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem esperar nenhuma paga,
será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Nosso Deus é benigno, nosso Deus é bondoso, é misericordioso. Atos 14, 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ele faz isso não apenas com o seu povo, mas ele faz isso com a humanidade. Ele dá chuvas, estações frutíferas, dá alegrias. Ele faz isso, é um Deus bondoso. Então, por qual razão nós devemos amar os nossos inimigos? Para que nós nos tornemos filhos do Pai Celeste. Para que nós provemos que nós de fato somos filhos, não porque nós estamos dizendo, mas porque os nossos atos mostram que nós agimos igual o nosso Pai Celeste age. Os puritanos tinham o seguinte ditado: os teus atos falam tão alto que eu não consigo ouvir as tuas palavras. E de fato, os nossos atos têm que falar, não as nossas palavras. A gente prega com palavras, é claro, mas as nossas palavras só serão acreditadas se os nossos atos acompanharem, se os nossos atos corresponderem. E é muito mais eloquente um crente que demonstra com a sua vida o amor ao próximo do que um crente que passa o dia inteiro falando de igreja, o dia inteiro falando de Bíblia, mas só fala e não age. Deus quer que nós hajamos. Discípulos são aqueles que imitam o Mestre. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Cristo nos chamou. Então, em primeiro lugar, por qual razão nós devemos amar os nossos inimigos? Para que nós nos tornemos, ou para que nós provemos que nós somos filhos deste Deus. A segunda razão, para que nós nos diferenciemos dos que não são filhos de Deus, para que haja diferença, para que haja uma diferença no comportamento. São os dois próximos versos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Quem eram estes publicanos e esses gentios? Publicano era basicamente um funcionário público, daí a palavra. Publicano vem da raiz público, eram os funcionários públicos. Neste contexto, os publicanos eram os cobradores de impostos. Você se lembra que nesta época Roma havia invadido ali grande parte do Oriente e Israel estava invadido por Roma. E Israel, quando invadia, ele conseguia alguns moradores do próprio povo para serem transformados em cobradores de impostos, talvez por causa da língua, né, para que não houvesse a barreira idiomática. E estes homens eram detestados. Imagine, você passar a arrecadar impostos para o inimigo. Eles eram odiados pelos judeus, com razão, né? Eles eram traidores da pátria. Eles eram traidores. E aqui nós temos, meus irmãos, os publicanos então, que eram odiados pelas pessoas, especialmente pelo povo judeu. Mas entre eles tinham amizades, eles se amavam. Entre eles, nenhum problema. E é isso que Cristo está dizendo. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os publicanos também não se amam entre si, eles não têm comunhão entre eles. Qual é a grande coisa, o grande mérito em você amar quem te ama? É fácil, amar quem te ama é fácil. E quem eram os gentios? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? A palavra gentil na Bíblia não tem a ver com cordialidade, tem a ver com gentes, tá? Eram os estrangeiros. Então você tem os judeus e você tem os outros povos, as gentes, os gentios. E os gentios, que não eram judeus, eram igualmente odiados pelos judeus. Especialmente os gentios romanos, que eram os gentios em mais prevalência ali, né? Porque eles haviam invadido.
Então os gentios também eram odiados, os romanos eram odiados, mas entre os romanos não era assim. Eles se saudavam, eles tinham relacionamentos entre romanos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Se você amar apenas aqueles que te amam, vocês estão agindo como os publicanos ou como os gentios. O desafio é o seguinte: vocês amem os publicanos, amem os gentios. Esse é o desafio. Amar quem te ama é muito fácil. O desafio é amar quem não te ama. É amar quem te persegue. É amar quem está falando mal de você. É amar os inimigos. Aí vocês saem do nível comum e vocês vão para o nível de Deus, porque Deus ama aqueles que falam mal dele. Esta é a diferença. Esta é a diferença dos discípulos de Cristo para o restante da humanidade. Para o restante da humanidade, a regra é: ame o próximo e odeie o inimigo. O inimigo tem que ser aplacado, combatido, derrotado. Para o cristão é: ame ao próximo como a ti mesmo e não amaldiçoe o inimigo, abençoe, ore por ele, ame o inimigo. Havia essa relação de ódio entre os povos, mas Jesus está mostrando um novo caminho aqui. E observe que quem está registrando estas palavras é um ex-publicano, é alguém que foi alcançado, é Mateus. Lembra-se de que Mateus era um cobrador de impostos e ele deixou a coletoria? Mateus foi amado por Cristo. Mateus foi recebido pelos discípulos como um irmão. Quem está registrando essas palavras é alguém que viu na prática isto acontecer. Sendo ele um publicano, ele foi amado por Jesus, ele foi amado pelos discípulos, ele foi acolhido pelos irmãos, ele foi acolhido na casa de Deus. Zaqueu, da mesma forma. Zaqueu era um maioral, era um chefe dos cobradores de impostos, odiado, porque além da traição, os cobradores de impostos faziam o próprio salário, e para fazer o próprio salário, eles cobravam muito mais do que Roma exigia. Então você imagine, né? Você imagine, ele cobrava mais com a força da espada romana. O judeu não tinha como dizer: não, você está me cobrando a mais, eu não vou te pagar. Opa, era a força da espada, eles eram odiados. Pois Zaqueu foi amado, Zaqueu foi recebido por Cristo, foi recebido pela igreja, Zaqueu foi amado. Observe, meus irmãos, que nós devemos viver de uma forma diferente. Porque qual é a razão para nós amarmos os nossos inimigos? É porque nós fomos recebidos por um Deus amoroso. E como é que nós agora vamos ser pessoas que não perdoam, pessoas cruéis, implacáveis, pessoas que ficam guardando mágoa? Não, nós fomos alvo do amor de Deus, nós temos que passar este amor. Essa semana eu estava lendo um livro em que o pastor relatou a seguinte história que aconteceu na igreja dele. Ele disse que ele reparou que na igreja dele uma jovem estava frequentando já havia alguns domingos. Uma jovem que apareceu lá e começou a frequentar. E aí, no final de um culto, ele foi até ela e disse: como é teu nome? Você está frequentando a nossa igreja? Aquele quebra-gelo inicial. E aí ele perguntou: mas como é que você veio? Como é que você tomou conhecimento da nossa igreja e está frequentando? E ela contou. Ela disse que havia se mudado para a região, para a cidade. Isso aconteceu lá em Nova York, numa igreja presbiteriana em Nova York. Tá? Então ela contou que ela havia ido para Manhattan para um emprego novo. E logo no início da sua chegada naquele emprego, ela cometeu um erro tão terrível, que ela tinha certeza que ela ia ser mandada embora. Mas do nada, o seu chefe, ele assumiu a culpa. E ele foi conversar com os superiores, assumindo toda a culpa. E ele ficou mal diante da empresa. Ele ficou mal visto diante dos superiores. Mas ele assumiu a culpa daquela funcionária, para que ela não fosse mandada embora. E ela ficou muito impressionada com essa atitude e foi agradecer o chefe. E ela contou a ele que muitas vezes, em empregos anteriores,
os chefes haviam recebido crédito por coisas que ela tinha feito. Mas nunca um chefe havia assumido a culpa por um erro dela. Isso nunca tinha acontecido. E ela perguntou para o seu chefe: por que o senhor fez isso? E ele a princípio desconversou, não quis contar, mas ela insistiu. E a resposta dele foi a seguinte: eu sou cristão. Isso significa, dentre outras coisas, que Deus me aceita porque Jesus Cristo levou a culpa pelas coisas erradas que eu cometi. E Ele fez isso na cruz. Esse é o motivo pelo qual desejo e às vezes consigo levar a culpa que é dos outros sobre mim. A moça fixou os olhos dele demoradamente e perguntou: que igreja que o senhor frequenta? E foi assim que ela foi parar naquela igreja. Isso é evangelho. Isso é evangelho. É mais forte do que você convidar uma pessoa a ir à igreja. É você agir como Cristo agiu contigo. É você amar no nível nunca será possível, mas é você amar parecido com o que Cristo te amou. Isso é evangelho. Evangelho, irmãos, é ação. É palavra, mas é muito mais do que palavra. É ação acompanhando a palavra. Cristo nos salvou para que nós fôssemos diferentes. Se o sal não salgar, disse Jesus, para nada mais presta, senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Nós temos que salgar. Por fim, a terceira razão pela qual nós devemos amar os inimigos é para que nos pareçamos com o nosso Pai Celeste. É o último versículo. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É claro, nesta vida nós não vamos conseguir ser perfeitos, porque aí nós ainda somos pecadores, não é? Nós lutamos contra o pecado. Então, não dá para sermos perfeitos nesta vida. No Antigo Testamento, Deus dizia ao seu povo: sede santos porque eu sou santo. E não dava para ser santo em vida. Mas a ideia, meus irmãos, é que embora nós não consigamos atingir a plenitude da perfeição e da santificação nesta vida, nós caminhamos para isso. Nós nos esforçamos para isso. Nós buscamos ser parecidos com Jesus Cristo. Nós buscamos a santificação na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas palavras, nos nossos relacionamentos. Nós buscamos. Deus estabelece um ideal para que nós corramos atrás deste ideal. E o ideal de Deus não vai ser 90%. Vocês sejam aí mais ou menos santos. Não, sejam santos, corram atrás deste ideal. Sejam perfeitos, corram atrás deste ideal. É o que Paulo registra quando escreve aos Filipenses capítulo 3. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, não. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo sabia que ele nunca conseguiria a perfeição nesta vida, mas uma coisa ele faz: ele deixa para trás os seus pecados e ele mira em Cristo, ele mira no alvo e ele corre para se parecer com Cristo. Em outro lugar, ele diz que o nosso objetivo é atingirmos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. E nós nesta vida vamos ouvindo a sua voz e agindo a fim de que nós nos pareçamos cada vez mais com Jesus Cristo. E como é que, pastor, eu posso ser perfeito então? Dentre outras coisas, amando os teus inimigos. Você quer o caminho da perfeição? Arrume isso na tua vida. Passe a orar por aqueles que te perseguem. Faça gestos de bondade e aproximação para com os teus inimigos, para com os teus adversários. Fazendo assim, você está no rumo da perfeição. Você está se tornando parecido com Jesus Cristo. Está se tornando parecido com o Pai Celeste.
Nós demos Romanos 12 no culto. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazendo isso, irmãos, nós nos pareceremos cada vez mais com Jesus Cristo, cada vez mais com o Pai Celeste, e daremos ao mundo um testemunho poderoso, porque essas coisas não se veem todos os dias. O mundo não conhece isso. Amar inimigos. Então nós, como representantes de Cristo, a nossa geração é a geração de cristãos que está viva. Nós, como discípulos genuínos de Jesus Cristo, temos que colocar isso em prática. E quando nós colocarmos em prática, o mundo vai ficar impactado de ver pessoas que se parecem com Jesus Cristo, de observar que há discípulos de Cristo vivos entre nós, agindo como Cristo agia. É a nossa missão, nós temos que fazer isso. Que Deus nos abençoe. Amém.